cotidiano. Maravilha! Estamos online então em mais uma live aqui nesse espaço, nesse ateliê de planejamento. E eu vou chamar então a Gabi, a Gabriela Viana, para a gente bater aquele papo gostoso com um cafezinho. Então, se você está aí preparando o almoço, aí Gabi, já aproveita, pega aquele café ou aquele suco gelado, que aqui no Brasil tá muito calor, né, amiga? Deixa eu aceitar aqui. Sobre rotina ideal, como que a gente pode construir a nossa rotina. Deixa eu ver aqui se eu... Ei, viva! Bom dia, amiga! Bom dia. Tudo certo aí? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem, tá ótimo. Como é que você está? Também, e você, Deusa? Bem, também. Peguei meu cafezinho aqui, peguei um Tem café. de chá. Tem um chá de São Paulo. Saudade! Existe É, amor em SP. exatamente. Ai, ai, tá quente ainda, tá quente, muito quente. Bom, hoje nós vamos falar sobre, para mim, assim, Gabi, a rotina Ah, ideal foi um dos maiores divisores de água da minha vida, assim, foi a rotina ideal. Eu já, né, tinha aquela disciplina de yoga, de querer, né, me formar como instrutora, que eu me formei numa época. Então eu tinha essa coisa da disciplina, de concluir coisas, né, de querer terminar, de querer me uhum. formar, enfim. Mas quando o yoga saiu um pouco da minha vida, não foi tão prioridade, eu me perdi um pouco na minha rotina, porque o yoga era muito a minha linha de raciocínio, sabe? Para a disciplina. E aí, quando eu conheci a rotina ideal, essa técnica que a gente vai passar aqui para vocês hoje, né, Gabi? Sim. Eu voltei a entender a minha rotina, entender como que eu gosto de agir na minha rotina, né? Não que às Uhum. vezes a gente não saia, né, por coisas da vida que acontece, mas a gente ter aquela meta da rotina ideal é Aquele muito norte, importante, assim, que é um é norte, aquele né? norte. É um norte, a rotina ideal é um norte, ela não é ideal, até porque não existe, né, amiga? É, nada ideal, a gente vai falar sobre isso, mas assim, ela é um norte, né? Aquele. Então, assim, antes da gente começar a falar com vocês sobre rotina ideal, se vocês durante a live quiserem deixar comentários, fazerem perguntas, a gente vai responder tudo no final, né? A gente tem um tempinho no final para poder responder vocês e trocar. E aí a gente vai também, então, no início, começar apresentando o nosso projeto, falando um pouco sobre a gente. Eu deixo a Morena começar falando. Eu já falei. Tá bom. Ah, você já falou Vamos lá. agora que eu acabei de entrar e vi agora. Ah, Não, na verdade eu falei um pouco, né, sobre rotina, né? Não me apresentei, mas eu digo, eu comecei falando, eu falei, pega a bola, Gabi. bom. Não, mas eu vou lá. Bom, eu sou Morena, sou mãe do Caetano, fui mãe solo durante muito tempo, e agora, assim, tô numa outra fase da minha vida, assim, morando num lugar que eu amo muito, que é a Guarda do Embaú, assim, realizando um sonho, que eu acredito que ele só foi possível por conta dessa visão de planejamento, assim, por saber o que eu queria, saber o que era importante para mim, saber o que era essencial para mim e me deixar conduzir e conduzir também a minha própria vida através desses sinais, desses sonhos que estavam no meu Uhum. coração, né? Que eu acho que o planejamento traz muito isso à tona. Né? Então, faço muitas coisas, sou atriz, sou cantora, sou professora, e estou aqui com esse projeto maravilhoso com a minha amiga Gabi, que eu tenho muita honra, assim, além de trocar com ela, que é maravilhosa, né? Que a gente se apoia muito, a gente também, assim, transforma a vida de muitas mulheres através dessa visão do planejamento. Da gente entender que a gente pode, sim, colocar na nossa rotina muitas coisas que a gente ama, nos sentirmos energizadas, nos sentirmos cheias de vida e com esperança todos os dias, porque a gente sabe que naquele dia a gente vai viver o nosso sonho naquele dia. Então é muito sobre isso que a gente convida as pessoas a entrarem no nosso projeto e estarem perto da gente, terem esse apoio também, né, Gabi? Que assim como a gente se dá esse apoio, a gente também dá esse apoio para as nossas alunas, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu sou a Gabriela e sou mãe, moro aqui na França há 12 anos, quase, 12, mais que 12 anos, que eu acho quase janeiro de novo, né? Quase 13, na verdade. E
Tenho uma escola de francês, então sou empreendedora. Fiz um doutorado em ciências da linguagem, então trabalho com aquisição linguística. E foi durante o meu doutorado que eu estudei muito sobre cognição social, sobre a parte de cognição pura mesmo, que acho que assim, acho que o grande diferencial que eu posso trazer para vocês é esse conhecimento sobre como o nosso corpo funciona, como que a nossa cognição ela opera e justamente como é que a gente vai fazer para não dá para a gente mudar, né, como o nosso cérebro funciona, porque ele funciona de uma forma. Mas saber como ele funciona te ajuda a você, em primeiro lugar, se entender, então é autoconhecimento. E, em segundo lugar, é tentar gerenciar de uma forma mais lógica, né, mais calma. Isso traz muita paz, assim, pro corpo, pra cabeça, né, pra nossa alma. A gente saber que, tipo, tudo bem, eu funciono assim, e como é que eu posso, então, fazer dessa forma para que consiga ser um pouco melhor? Acho que isso é uma coisa importante. E gosto muito também dos meus fazeres manuais, gosto muito de fazer coisinhas com a mão, então faço pão, faço shampoo, faço sabonete, faço creme, faço coisas para casa, costuro, enfim, tenho essa paixão também com os fazeres manuais. E acho que a gente vai começar então falando um pouco sobre essa questão da rotina ideal, porque realmente a rotina ideal ela, ela faz com que a gente se sinta mais feliz, e eu acho que ela traz, assim, uma questão para nossa, sabe aquela ansiedade, aquela sensação de que você está correndo atrás, tipo um hamster, né, dentro daquela rodinha, e que você está ali rodando, 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 e nunca dá conta de fazer as coisas que você quer fazer. Então, acho que a rotina ideal, ela traz pra gente essa compreensão, essa paz de espírito. E, como a gente vai falar aqui no decorrer da live, não existe ideal, então não é uma rotina ideal, porque, nossa, tipo, como seria? Então, assim, não é a rotina ideal que a gente não vai passar para vocês uma receita de, gente, olha, 8 horas da manhã você vai fazer tal coisa, 8h15 você vai fazer outra, 9 tal outra coisa. Não, tá? Não é, a ideia não é que exista uma rotina ideal externa, ela é ideal para você. Ela é ideal para o seu estilo de vida, para o seu momento na sua vida também. A sua rotina ideal, ela pode mudar de acordo com o seu ritmo de vida. Então, de repente, esse ano você está grávida, a sua rotina vai ser diferente. Você tem um recém-nascido, ela vai ser completamente diferente. Você está empreendendo, ela vai, sabe? Tudo isso. Então, assim, é como ela é ideal para você, né? Ela é ideal dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades, principalmente. E o mais legal é que ela te traz essa sensação, que é o mais importante, eu acho, de produtividade. Porque no final das contas, não é o que você faz, mas o que você pensa sobre o que você faz, que é o importante, né? Às vezes você acha que não está fazendo nada, mas está fazendo muito. E às vezes você está fazendo nada e acha que está fazendo muito. Então, assim, o mais importante é no final você ter a sensação de dever cumprido, porque a sensação ela fala muito mais sobre o número de coisas que você fez, de fato, né? Então é uma coisa, é uma percepção, né? Então acho que isso é muito importante. E a gente fala também muito sobre isso também lá no Arte de Planejar, que é o nosso curso online de planejamento, onde a gente aprofunda tudo isso. A gente também fala muito sobre essa questão, né, Gabi, do quanto a gente precisa estar em contato mesmo, né, com o nosso autoconhecimento, né? Uhum. Porque é isso, né? Você saber o que é importante para ti na sua rotina, né? Saber qual é o seu ritmo ideal, né? Que a gente vai falar isso mais no final da live. Saber exatamente o que é importante para você colocar dentro dessa rotina, para sim viver essa felicidade, né? Viver essa alegria de ver as coisas acontecendo, né? Que você realizando essas coisas, né? Então a gente vai entrar agora numa parte mais prática também, né, Gabi? Vamos primeiro para uma coisa assim, o que seria uma rotina não ideal, nada ideal, né? O que É. seria uma rotina caótica, né? Quem nunca, né? Quem nunca viveu essa rotina caótica também, né? E aí a gente vai fazer um contraponto com essa ideia de rotina ideal que a gente está trazendo aqui. Que lembrando, além dela ser rotina ideal para você, não existe esse ideal, né? Que é, na verdade, é um norte, ele é uma utopia quase de rotina. Por quê? Porque você não vai fazer ela todos os dias porque ela é realmente ideal, né? Mas é para você conseguir depois visualizar como que você vai conseguir chegar nela quase todos os dias ou o máximo que você puder, né? Sim, exatamente. Então vamos lá, o que seria uma rotina não ideal, né, Gabi? O que seria uma Olha, rotina caótica? olha, para mim, uma rotina caótica é aquela rotina em que você não sabe por onde começar.
e que você perde um tempo danado, porque você começa a fazer uma coisa e você para, porque você fala, não, na verdade eu estou fazendo isso, mas eu deveria estar fazendo outra coisa, e você começa a fazer outra, e você vai fazendo, sabe? Tem uma frase do gato, do gato, né, da Alice no País das Maravilhas, que eu adoro, que é assim, que é aquela coisa, né? Sabe para onde você vai? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E daí você não chega a lugar nenhum, né? Porque você tem que saber para onde você vai. Então, para que você faça e que você tenha um resultado, você tem que saber o que você quer fazer, né? E aí você destrinchar e saber aos pouquinhos o que você vai fazer todos os dias, aquela questão do passo a passo que a gente sempre traz aqui. Mas é muito importante, assim, a questão da caoticidade, ela vem porque você está confuso, então você não consegue enxergar o que você deve atacar primeiro. Então é uma rotina em que você não sabe o que você tem que fazer, é uma rotina em que você não tem prioridades, Falou tudo. E é uma rotina em que você tem aquela sensação, que é que a gente fala, aquela sensação de completa. Como é que a gente fala? De que você não conseguiu dar conta. Sabe? Que você não conseguiu. É um negocinho ruim, assim, que dá no meio do peito de frustração. Essa é uma rotina caótica. Pra mim, do meu Exatamente. ponto de Nossa, vista. compactuo 100%, 100%, não precisa acrescentar nada. Porque não saber priorizar, né, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né, assim, saber priorizar, na verdade, as pessoas, né, a maioria das pessoas não sabe priorizar, né, eu às vezes coloco sempre a urgência à frente de Uhum. tudo, né, ao invés de pensar o que que é importante, né, entender as diferenças, né, aí tudo começa a ficar urgente, aí aquela rotina já começa a ficar aquele caos e essa sensação de frustração, de insuficiência, né, que a gente sente que a gente está dando o máximo, a gente está fazendo tudo e não é suficiente. É, E ainda precisa fazer mais. E não importa se trabalha de madrugada, se trabalha, né, ainda precisa de mais, né? E sempre aquela sensação de não ter vida pessoal, né? Viver só para o trabalho, porque o trabalho é que paga as contas, então é urgente, é o que paga os boletos. E aí uhum. você esquece de você esquece que você é um ser humano, você esquece que você precisa cuidar do seu emocional, do seu espiritual, do seu físico, né, do Sim. tempo de qualidade das relações. E aí quando você vê, passou anos, né? Os filhos estão crescidos, né? Ou crescendo. Então, assim, tudo isso é que a gente fala aqui é para a gente parar, né? Então, o planejamento tem muito isso, né? O planejamento ele tem esse pedido de pausa. Vamos parar e vamos olhar como é que tá agora a minha vida? Beleza, então eu assumo, ok, isso aqui eu preciso mudar, isso eu preciso mudar. Então eu olho primeiro, eu paro de ir no automático, que é uma questão também, às vezes, da rotina nada ideal, né, Gabi? A pessoa entra num automático, É, nas urgências dos outros que estão dos outros. organizados, que planejaram o ano, que planejaram o mês, planejaram a semana, e aí ele só vem com as demandas e você vai lá e vai fazendo como um operário mesmo, né? E querendo, né, ainda aquele operário que quer a medalhinha no final ainda do mês, né? Que quer o troféuzinho. Então você vai ser o melhor operário, só que você está fazendo pelo outro, por uma outra prioridade de outra pessoa, né? E as tuas coisas estão ficando cada vez mais esquecidas, na verdade. Porque a gente está Sim, no automático, né, Gabi? exatamente. E vamos entrar E então para a rotina ideal, então, ideal, é. O né? que eu ia Para perguntar, prática. que você acha que para você é uma rotina ideal? Ou qual que é a sua rotina Para ideal? mim, a minha rotina ideal, assim, agora ela mudou um pouco, né? Eu vou falar a minha rotina ideal de antes desse momento de mudança. Mas, assim, a minha rotina ideal sempre foi, assim, de manhã. A gente vai agora falar um pouco para vocês como que a gente pode estruturar essa rotina ideal. Então, de manhã, normalmente, assim, é uma manhã mais livre, onde eu fico com meu filho, eu faço atividades com ele, eu faço atividades para mim, um autocuidado, uma unha, um estudo, alguma coisa que eu precise fazer, que eu goste muito de fazer, até uma manualidade, alguma coisa, eu sempre deixava, né, para amanhã. Agora eu tenho trabalhado de manhã. Então, a gente vê, né, que as urgências, né, aquilo que a gente acabou de falar. Então, de manhã não tem sido, a minha manhã não tem sido tão prazerosa como foi, né, um tempo atrás, mas, assim, eu acredito que eu vou ter que reformular agora. Nesse momento, eu estou no momento de reformulação de rotina, por isso também está sendo maravilhoso a gente estar
né, Gabi, falando isso com as pessoas, virando o ano, tudo isso. Mas sempre foi assim, de manhã era um momento com meu filho, porque ele tá em casa, de tarde ele ia pra escola, eu sempre trabalhei no computador, e aí à noite eu ficava com ele logo que ele chegava, então é um momento também mais lúdico, de, né, de cuidado, de banho, de janta, aquela coisa mais também funcional. E aí, assim que eu botava meu filho para dormir, eu ia novamente trabalhar com outras coisas, com coisas que eu sou apaixonada, editar um vídeo, fazer alguma coisa assim, alguma arte, alguma coisa que eu gosto pro meu trabalho. Então, eu sempre tive 4 turnos na minha rotina ideal. O que hoje já não é mais uma realidade. Hoje eu tenho dormido no horário de dormir. Então, hoje a minha rotina ideal até está sendo muito bom também, tá abrindo esse assunto entre, né, entre nós também, né, Gabi? Porque é uma coisa que eu tô justamente nesse momento refazendo, assim, né? Pensando Uhum. como que agora, nesse momento da minha vida, que eu com tantas mudanças, qual é a rotina ideal desse momento? Por exemplo, ano que vem meu filho vai para estudar de manhã na escola, então vai mudar completamente de Sim. novo, né? Até Então, porque existem fatores externos que a gente não pode excluir. Então, se você tem seu filho que está num período da escola, você é obrigada, às vezes, a adaptar a sua rotina ideal, porque você precisa, às vezes, que a sua criança, né? Então, assim, isso é uma coisa importante também de levar em consideração, né? Para essa sempre, né? flexibilidade. Sempre, Claro. sempre. Então, Então assim, seria isso. E a tua rotina ideal, Gabi? olha, Conta pra gente. olha, a minha rotina ideal é assim, eu sou uma pessoa muito matutina, não porque eu acordo cedo, mas porque eu rendo melhor de manhã, tá? Deixar isso bem claro. Então, assim, eu tenho um bebê de 20 meses que tem acordado muito de madrugada, sabe? Enfim, tá numa fase aí de acordar de madrugada, então, assim, é verdade que de manhã eu tenho sentido muito mais sono e precisado repor um pouco mais esse sono, mas, assim, a minha rotina ideal mesmo, fora esse período caótico, é acordar de manhã e eu gosto muito de potencializar a minha energia. Ela fica assim, vezes 5 se eu vou correr. Então, fazer um esporte de manhã é uma coisa muito boa pra mim, sabe? Aqui agora tá no inverno e eu vou falar assim que o que eu mais gosto é de correr no inverno, sabe? Quando tá 0 graus, quando tá nevando, aquela nevinha na cara, assim, eu adoro, porque isso faz com que eu corra, porque se eu parar de correr eu sinto frio. Então eu sou obrigada a correr. Eu adoro, assim. Então, essa é uma coisa que me Essa potencializa técnica é muito. boa, hein? Corre É que vai ótimo, é congelar. exatamente. Corre ou você congela, aí você corre, é muito bom. Então, assim, correr pra mim é uma coisa que faz muito bem. Eu faço yoga pela manhã, então isso também ajuda. Hoje, por exemplo, eu fui pro yoga de manhã. E é uma coisa realmente que me faz muito bem. Então, assim, eu tenho muito mais atenção pela manhã, então eu coloco as minhas atividades mais importantes pela manhã. E à tarde, eu tento fazer coisas que, assim, não demandam de criatividade, não demandam de atenção. Trabalho também pelas tardes, mas tenho aí um trabalho um pouco mais leve, cognitivamente falando. Então, assim, para mim o mais importante seria acordar. Eu adoro o silêncio das manhãs, sabe? Quando acordar, quando ainda todo mundo tá dormindo, adoro, acho muito gostoso, sabe? Mesmo que seja meia horinha Muito antes, bom. assim, é muito bom. Adoro o silêncio da casa pela manhã. E acho que esse momento, assim, sabe, de você acordar, de você ou fazer um esporte, ou fazer uma pequena meditação, assim, o tempo que você tiver ali, alongar, enfim, 10 minutos que seja, antes de atacar, sabe? É muito bom. Adoro cozinhar, então, assim, como eu faço home office, para mim é muito importante na minha rotina ideal ter esse momento em que eu paro, em que eu cozinho, sabe? Em que eu tenho essa questão do cheiro, do gosto, do barulho, né? Dessas coisas sensoriais que para mim é muito importante. Então, gosto também de poder comer com calma, sabe? Fazer o alimento, produzir fazer o Saborear. alimento, saborear com calma. Então, são coisas assim para mim que são muito legais. E na minha rotina ideal também, normalmente eu durmo cedo, né? Porque eu gosto bem muito de dormir cedo. Assim, minha janela do sono é 10h30 da noite, eu já tô assim, morrendo de sono. Então, não sou uma pessoa produtiva à noite. Se eu fizer um trabalho à noite, eu sei que eu vou ter que pegar ele de novo de manhã. Então, em vez de fazer 2 vezes, eu faço uma bem feita de manhã, sabe? Uhum. Enfim, então assim, a minha Muito rotina bom. ideal, ela tem, e assim, à noite eu gosto muito realmente de pegar e ter esse tempo de leitura, de nutrir, né, de fazer coisas manuais, por exemplo. Então, para mim é um período mais à noite, que é um período que eu já tô indo descansar, sabe? Ficar longe das telas, e daí ter ali uma atividade mais manual é muito gostoso. Para mim, assim, é a minha rotina Aí eu ideal. sou bem boêmia e eu tô tendo que cada vez mais, assim, aceitar isso, né? Então isso é um convite também, né? A gente aceitar os nossos cronotipos que a gente vai falar, aceitar, porque é muito mais fácil daí a gente, por exemplo, assim, eu produzo muito bem à noite, eu viro noite às vezes, trabalho, isso faz bem pra mim.
Só que, claro, como eu tenho filho pequeno, não posso virar à noite, tipo, até 6 da manhã, né? Já aconteceu, mas assim, uma, duas vezes, assim, no ano. Agora, o ideal mesmo é eu ir até umas 2 da manhã. Eu preciso, assim, desse momento que tá todo mundo dormindo, que é isso, né? Aquele silêncio da É, madrugada. Então, é muito legal a gente perceber é. isso, né, Gabi? E vamos para a Nossa, é parte muito prática, importante. então, como que a gente pode Vamos. fazer? Como que você pode fazer na sua casa, então, pensar qual é a minha rotina ideal, né? Como que eu vou Uhum, estruturar, então, a minha rotina? Né, sim. Gabi, você quer falar? É, acho que eu vou começar com umas coisas que a gente pode ir completando, né? As duas, assim. Isso, claro. Eu acho que coisas importantes é você saber, porque, por exemplo, a gente falou aqui de coisas que a gente tem na nossa rotina. Então, por exemplo, o exercício, o yoga, os fazeres manuais, a meditação, cozinhar, fazer sua própria comida, tudo isso são coisas que a gente sabe que nos nutrem. Então, ao decorrer do nosso dia, a gente coloca essas pitadas de, né, de coisas que são legais de fazer e que vão fazer você fazer a pausa e fazer você ter esse momento de reencontro com você mesmo, que te alimenta. Uhum, Então, aquela coisa assim, você fala, uhum. nossa, eu gostaria de ter uma rotina de artista, artista levanta, faz o esporte, não sei, aquela coisa, né? Bem assim, a gente que as pessoas imaginam uma rotina ideal, uma rotina de estrela de Hollywood. E assim, o que que você gostaria? O que que você se inspira quando você vê essa pessoa para você falar assim, nossa, eu gostaria muito de ter uma vida assim, né? Então acho que fazer uma lista primeiro, com as coisas que você espontaneamente gostaria de fazer, né? Acho que isso é uma coisa muito legal, assim, uma coisa Com espontânea. certeza. Escrever ali na tua lista, bem espontânea, o que você gostaria de fazer. Não, eu gostaria de fazer exercício, gostaria de fazer isso, gostaria de ver assistir uma série, gostaria de, né? Você vai escrever ali o que que você gostaria de fazer. Porque, para que ela seja ideal para você, é importante que você supra as suas próprias necessidades. E se você suprir as suas necessidades, você vai se sentir bem. Então, assim, não Uhum. é o que a gente gosta, mas o que você mesmo gosta. Então, você vai olhar para fazer essa lista. Acho que isso é um primeiro passo para você construir a sua Com rotina ideal. certeza. E assim, é importante nessa lista que você coloque, né, o que te nutre, né, mas não coloque muitas coisas, né, Gabi? Porque a gente, no planejamento, a gente também aprende isso, assim, que logo que a gente começa a planejar, a gente se empolga e a gente começa a colocar muita coisa, uma lista de nutrição de, sei lá, 20 coisas. E aí você não vai colocar isso na tua rotina, né? Porque isso vai ficar, na verdade, que nem uma casa lotada de coisas que a gente não sabe onde estão as coisas. Então tem que Claro. pensar assim, poxa, eu vou escolher 5 coisas ou 3 coisas que me nutrem muito, que eu quero muito fazer. Então a minha leitura, antes de dormir, por exemplo, eu quero ler todo dia 10 páginas. Uhum. Então, é colocar isso, né? Não só, né, Gabi? O que você quer fazer? Ah, eu quero fazer, então, um exercício. Não um exercício. Eu quero... Qual o exercício que você quer fazer? É uma caminhada? É um pilates? É uma corrida? Né? Então, como que dentro dessa tua rotina ideal, você já coloca também o que você tem vontade de fazer. Ah, eu tenho vontade de ler um livro por mês, 2 livros, um livro a cada 2 meses. Então, eu vou ler 5 páginas por dia. Né? Então, a gente já começa o quê? Já começa a destrinchar essa rotina. Já começa a ver que não é uma coisa assim tão jogada ali, uma rotina ideal, que eu acordo, né, cedo, faço os exercícios, né? Faço as coisas legais, trabalho, depois vou dormir, leio meu livro e Tem é que ser isso. Não, muito é específico, né? Tem que ser muito específico para especificar. que você consiga. E aí, assim, então o que que vai acontecer? Você pode organizar a sua rotina ideal de várias formas, né? Você pode organizar ela, por exemplo, por turnos. Você pode organizar ela, a gente fala isso muito no nosso curso, né? Então, assim, você pode organizar por turnos. Por exemplo, eu atualmente estou trabalhando 3 vezes por semana. Então, assim, trabalhando na escola, né? Então, eu tenho o tempo da escola, porque trabalhar, a mãe trabalha todos os dias, né? 24 horas por dia, mas na escola eu tenho 3 vezes na semana. Então, eu sei que na segunda, terças e quintas são os dias que eu tô 100% para o meu empreendimento, né? Então, é claro que nesses dias eu tenho uma rotina específica, né? Que são rotinas diferentes que eu tenho quando eu tô com os meus filhos. Então, as quartas e sextas, que eu tô 100% mãe, eu tenho uma rotina Ai, completamente Ali, diferente, né? Tenho, nossa oi, aluna do Arte de Planejar, maravilhosa. e Veio aí, aqui na live. e aí, assim, Maravilhosa. eu tenho uma outra rotina quando eu tô com as crianças.
né? Então, assim, então são rotinas ideais completamente diferentes. E daí, quando eu tô, por exemplo, com as crianças, eu sei que eu gosto de levantar de manhã, de sair com eles, a gente vai ao parque, né? Respirar, ficar fora, enfim, o máximo possível, né? Principalmente agora no inverno, que começa a ficar mais frio. Então, quando não tá chovendo, aqui em Grenoble tá chovendo muito esses dias. Sair, enfim. Então, assim, isso já são adaptações que você vai ter que fazer. Para os dias do seu empreendimento, você tem uma rotina, para os dias que você fica com a sua família, você tem outra rotina, né? E daí Aham, isso é também, bem é, legal de pensar, porque às vezes a gente fala assim, é uma rotina ideal, pronto, acabou, fechado. Não, de repente você tem três funções diferentes que você precisa desenvolver uma rotina para cada dia específico mesmo. Você tem que sim, olhar, por isso que é muito individual, né, Gabi? sim, por isso que é uma coisa muito individual, é muito específica mesmo. Então, por exemplo, se na tua rotina ideal, de qualquer forma, você sabe que você precisa fazer um esporte de manhã, então se você tem tempo, por exemplo, levo as crianças na escola e faço uma corrida ou uma caminhada de 30 minutos, ou de 20, enfim, o tempo que você puder. Ou, de repente, me alongo ou faço yoga antes de começar a minha jornada. Então, assim, você pode ver que tem dias que você vai conseguir fazer, tem dias que você não vai conseguir fazer, né? E tá tudo bem se na sua rotina ideal teve um dia que você não conseguiu, por algum motivo, seu filho acordou de madrugada, estava com febre, você não vai se impor fazer um exercício, uma prática, só porque você tem que fazer, porque tá na sua rotina ideal. Não, você simplesmente vai, você sabe que tem, não deu para fazer, tá tudo ok, tá tudo bem, você pode de repente colocar num outro momento também, e é bem flexível, sabe? Não tem essa questão de Isso é ser muito obrigatório. importante também, né, Gabi? É, Que a gente traz muito no Arte de Planejar, o quanto a gente tem que é uma coisa totalmente assim, avessa, né, ao patriarcado, a esse sistema que a gente vive. A gente, né, nesse planejamento matriarcal, a gente sempre fala que a gente precisa respeitar o nosso descanso, né, sim. Gabi? A gente sempre fala que a gente precisa olhar para o nosso descanso, olhar para o nosso autocuidado, né, Sim, para essa nutrição. Por isso, falar exatamente. da rotina ideal é tão importante, principalmente dentro desse sistema, né, que a gente trabalha enquanto os outros dormem. Não, dorme enquanto os outros dormem, né? E amanhã você vai estar muito mais disposta, né? Exatamente. Então, essa é uma questão muito importante. Daí tem uma outra questão também, né, que para nós mulheres ela influencia, que é o nosso ciclo. O nosso ciclo menstrual, ele também vai influenciar, porque, enfim, você vai ter, a gente não vai entrar agora sobre a questão de ciclos, mas a gente tem a questão de hormônios, né, que vão influenciar você diretamente. Tem também, a gente já falou um pouquinho nas lives anteriores sobre ciclos da natureza. Então, obviamente, que não tem o mesmo desempenho nem esportivo, nem em qualquer outro, no inverno e no verão, e na primavera e no outono. Isso é meio óbvio, né? Assim, bom, talvez não seja, mas, né, você não Parece, mas parece, né? Não sei, mas assim, pra gente fica meio óbvio que você não vai buscar ter o mesmo desempenho e fazer as mesmas atividades, porque são momentos diferentes. Então, essa sua rotina ideal ela também vai acabar mudando por conta disso. Mas, depois que você separou, por exemplo, se você separa por turnos, né, você pode intercalar nesses turnos, antes de começar um turno, por exemplo, colocar essas pitadas, né, de coisas que deixam a gente bem, que potencializam a nossa energia. Então, por exemplo, se você vai lá e coloca, olha, antes de começar, eu vou querer, então, fazer um exercício. Ou eu sei que depois do almoço é um tempo de descanso, né, que eu tenho uma baixa de energia. Tem pessoas que almoçam e que têm energia para fazer uma caminhada gigantesca. Tem pessoas que almoçam e sentem sono, precisam fazer, né, dar uns 20 minutos de pausa. Tem é. pessoas que estão em casa, conseguem dormir, às vezes, por 15 minutos. Não são todas, né? Então a gente vai falar um pouco aqui com vocês sobre cronotipos. Mas isso é uma coisa importante que você se conheça e se respeite, porque é o que vai fazer você ter energia para continuar depois, né? Então isso é uma coisa muito importante, Exatamente. né? A nossa aluna maravilhosa, que é a Aline Petri, dessa boaria, uma mãe empreendedora incrível, mãe de dois, empreendedora, também mora fora, né, guerreiraça. Aí ela escreveu aqui, aprendi isso com vocês, respeitar meu ciclo. Hoje identifico bem certinho os períodos mais produtivos e isso me ajuda muito a conseguir me respeitar. E Muito produzir bom. mais quando tá com essa energia alta, né? E Sim, se cuidar, se reabastecer quando é tá com aquela energia baixa. Então, se a gente aproveita o período produtivo, né, Gabi, a gente se sente num período que a gente só precisa manter, né, porque a gente não tá com aquela energia tão up high,
a gente está com a consciência mais tranquila, porque a gente aproveitou aquele período que a gente tinha energia para aproveitar, né? E sabendo que Exatamente. é isso, a natureza ela está sempre nos ensinando isso, que a gente está mudando, que a natureza está mudando, os ciclos estão mudando. Então a gente perceber isso e incluir isso é uma forma da gente fluir muito melhor com o tempo, né, Gabi? Sim, sim, com certeza. E acho que uma outra coisa para a gente poder, antes da gente poder falar um pouco sobre cronotipo, você quer adicionar, amiga, alguma coisa? Eu acho legal essa coisa dos turnos, né? Então a gente deixar um pouco mais claro essa coisa de você pegar um papel, uma folha mesmo, uma caneta e Uhum. dividir, por exemplo, em 3 turnos. Manhã, tarde, noite. O que que você quer fazer na sua manhã? O que que você quer fazer, assim, que é inegociável para você se sentir bem, para você se sentir realizado? Às vezes pô, eu quero acordar de manhã e fazer um exercício de 20 minutos, assim, uma respirada, uma meditação. Pô, 3 vezes na semana, uma vez na semana que seja, mas assim, você entender que aquilo ali é importante para ti, Uhum. né? Então, fez aquela listinha primeiro do que é importante, aí começa agora a colocar nessa outra folha de papel, manhã, tarde, noite, o que que eu quero fazer? Ou então, mas eu trabalho com muitas coisas, eu preciso me organizar de forma diferente. A gente também trabalha com a questão dos moods, né? Então, dos humores. Então, por exemplo, eu vou trabalhar hoje só com a parte criativa do meu trabalho. Então, eu vou colocar tudo que é criativo nesse dia. Então, segunda vai ser o dia de trabalhar com criatividade. Vou fazer as artes, vou editar vídeo, vou fazer, né, tudo que precisa relacionado à parte artística. Aí na terça, pô, eu vou resolver pendência, vou fazer a parte burocrática. Daí eu entro nesse mood, eu entro nesse humor e Sim. aí eu me dedico para aquilo, né? Então, aí você já vê que a rotina ideal, ela pode ter muitas flexibilidades, né? Por isso que a gente lá Sim. dentro do Arte de Planejar, a gente aprofunda isso de uma forma mais estruturada, mas para você já começar a desbravar assim, a tua rotina ideal hoje, já pega esse papel e caneta, já coloca isso no papel e vê como que você pode se organizar melhor. E também você vai testando, né, Gabi? A gente traz muito isso também no ateliê. Então você testa por turno, vê como é que a sua rotina anda. Eu acho que vai funcionar melhor por humor. Então, testa o humor, de repente você começa a mesclar os dois, né? Então, acho Sim. que isso eu queria falar, que acho que é importante. Eu acho que é uma coisa assim, ó, de uma forma mais assim, cognitivamente falando, a questão dos moods ela é bem legal, porque você consegue manter a sua atenção de uma forma linear, digamos assim, né? Então você tá ali fazendo, então, por exemplo, tô trabalhando com administração, você está focada, né, na questão de papelada, de preenchimento, de não sei o que, e tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Então, isso é bem interessante porque você concentra a sua atenção numa única coisa, né? Agora, também existem pessoas, ou dependendo do tipo de atividade que você estiver fazendo, se for uma atividade muito densa, o ideal é que você consiga. Tem uma hora que a nossa atenção ela termina, né? A gente tem aí uns 40 minutos de grande foco de atenção. E ou você levanta e vai tomar um café, fazer alguma coisa para dar aquela respirada, ou você de repente troca de atividade, justamente para que você não fique naquela questão monótona e que aquilo, depois de um certo tempo, você acaba. Então, assim, não pode ser demais, né? Tem um equilíbrio, né? Não pode ser demais, porque senão Uhum. você vai ficar depois no final do dia, depois, sei lá, do 10º formulário que você estiver preenchendo, você já não tem mais a mesma atenção que você tinha quando você estava preenchendo o primeiro. Então, talvez seja mais interessante você fazer 7 formulários e deixar 3 para depois e fazer outra coisa, sabe? Para que você tenha certeza que Uhum. está ali. Então, isso também é uma coisa importante de levar em consideração. E acho que a gente pode falar um pouco agora sobre os cronotipos, porque isso é uma coisa, Sim. acho que é assim a base, né? Essa semana a gente falou um pouco sobre isso nos nossos stories, sobre os cronotipos, né? Então, é muito importante, acho que a base é o fundamental, é a primeira coisa que a pessoa precisa saber é qual é o cronotipo dela, para que ela consiga, então, ter assim, um norte, acho que um primeiro, né? Um mapeamento pessoal para sair de dentro para fora, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora, né, Morena? Vou deixar você falar sobre os cronotipos. Certo. Isso. Então, assim, é bem legal. Até a Gabi fez uma story bem maneiro ontem, ontem de manhã, acho, de tarde, não sei que horas Tá? era na França. Mas a gente falou, ela falou assim sobre uma coisa que eu acho interessante, assim, a forma como você abordou. Eu vou trazer um pouco Uhum. isso que você trouxe. Que o cronotipo, ele é muito essa questão da gente observar
a natureza, né? A natureza dos animais e o ritmo dos animais. Isso também acontece com a gente. Isso existe um pesquisador, né? Como é que é o nome dele, amiga? Eu esqueci agora, deu Michael, um branco. Michael Breus. Michael? Breus. Michael Breus. Breus, né? E aí, Uhum. esse Michael Breus, ele desenvolveu uma pesquisa sobre, assim, ele entendeu assim, poxa, por que as pessoas, todas as pessoas trabalham das 7 às 6 da tarde? E tem algumas pessoas que são super produtivas, né, nesses horários, e outras, assim, são mais produtivas de madrugada, ou, assim, precisam dormir no horário de trabalho, precisam tirar um descanso, outras não. E aí ele começou a perceber que existem, né, ele, na verdade, categorizou 4 tipos de cronotipos, que são Uhum. ritmos biológicos internos de determinadas pessoas, de cada pessoa, para determinados momentos de vida também, que a gente também se deu conta disso, né, Gabi? Então, por exemplo, Uhum. tem o golfinho, o lobo, o urso e o leão. Uhum. Cada um deles acorda num horário melhor. Existe um horário melhor para cada um deles acordar e ir dormir e se sentir com a energia produtiva. Então, o golfinho, por exemplo, ele não é uma pessoa que gosta muito de dormir, né? E, assim, é uma pessoa que dorme muito pouco e fica bem mesmo dormindo muito pouco. Né? Até tem aquela coisa do golfinho que ele diz que ele dorme com um olho aberto e o outro fechado. E a gente Sim. brinca, eu e a Gabi, que na maternidade a gente entra no mood do cronotipo golfinho, independente se a gente é leão, urso, lobo, enfim. É. A gente entra no golfinho porque o bebê nasceu, né? Você tá ali naquela expectativa de, né, qualquer coisa que ele chorar, que ele necessitar, você tá com um olho aberto e um olho fechado. Então a É. gente também entendeu que mesmo tendo os cronotipos individuais, dependendo do momento de vida que você está vivendo, você pode estar também desenvolvendo outro. Então, por exemplo, o urso parece que a maioria da população é o urso, né? Acho que é 80%, não sei. Agora o número agora, Gabi, mas lá no Uhum. nosso curso está bem especificadinho que a maioria das pessoas que é esse horário das 9 da manhã, né, que já se sente um pouco mais disposto, aí lá pelas 6 já começa a baixar a energia, né? Já o leão, ele é uma pessoa também mais matinal, o lobo Bem já é mais mais matinal. noturno, né? Isso também a gente está agora disponibilizando, né, Gabi, É. um teste para você ir lá, né, nesse teste nos nossos stories e fazer e descobrir o seu cronotipo, fazer o teste, descobrir qual é a sua maior tendência, né? A sua maior, é, seu maior pico de produtividade, os seus Sim. horários de descanso, qual é o teu horário de menos energia. Isso vai te ajudar muito a pensar na tua rotina. Sim, exatamente, porque, por exemplo, esse doutor Michael Breus, né, que é especialista em sono, primeiro que foi bem interessante essa pesquisa dele, porque ele já trouxe um cronotipo a mais, né, que o pessoal fala que esse cronotipo do insônia, que é o golfinho, né, que dorme, porque o golfinho dorme com um olho aberto, outro fechado, porque ele tem dois hemisférios, como todo mundo, só que um hemisfério dorme e o outro tá aberto. Assim, ligado, como é que a gente fala, o outro tá ali, não tá dormindo. Por quê? Porque ele precisa, né? Ele pode ser predado a qualquer momento. Então ele tem que estar ali o tempo todo ligado, né? Ele não pode descansar 100%, tá? Sempre em alerta. Então, assim, é muito interessante porque com essa pesquisa que ele trouxe, ele traz pra gente essa questão de que você pode observar os seus picos, né? E descobrir que de repente, se você começar a acordar às 7 horas da manhã. E você vai ver que você tem realmente, porque eu, por exemplo, que sou urso, eu tenho sono 10h30, 11 horas, é o horário que se eu for dormir, eu não preciso, assim, de nada para ir dormir. Sabe? Eu não preciso botar uma música, fazer um relaxamento, nada. É só deitar, fechar o olho, em 5 minutos eu já dormi já. Por quê? Porque eu sou essa, sabe? Mas se eu deixo passar e eu deixo essa minha janela de sono embora e vou dormir tipo 1 da manhã ou 2, que nem você, quem disse que eu durmo? Eu não durmo de jeito nenhum. Eu demoro horas para conseguir pegar no sono. Então, assim, realmente é uma questão biológica, né? Daí, quando você consegue entender o seu cronotipo, então vão lá no link da nossa bio, tem o teste para vocês acessarem de forma gratuita. Vocês vão olhar o teste, vocês vão fazer o teste, está no PDF, vocês vão entrar, vão ler, vão responder as perguntas e vão no final saber. O teste foi feito não pela gente, foi feito pelo Dr. Breus, né? Então é um teste que a gente pegou do livro dele, é um teste que está disponível. E que a gente trouxe para vocês, ele está em português. E super legal para que vocês consigam, a partir desse teste, a partir do cronotipo de vocês, falarem assim, ai, nossa, que interessante, então quer dizer que eu sou um leão. Então, eu sou aquela pessoa
Sabe aquela pessoa do que os gurus falam assim, acorde às 5 horas da manhã, né? Não tem aquele livro, O Milagre da Manhã, né? Acorde às 5 horas da manhã. Beleza, tem gente que consegue acordar às 5 horas da manhã para ser muito produtivo e vai conseguir ser produtivo nesse horário, mas tem gente que não dá para acordar às 5 horas da manhã. Eu, se acordar às 5 horas da manhã, é um dia muito chato, sabe? Eu fico me sentindo cansada, eu fico sentindo, tipo assim, que tá faltando as minhas 2 horinhas de sono, né? Para mim não funciona. Mas que bom que existem pessoas que isso vai funcionar e as pessoas vão ser produtivas. Então, essas pessoas precisam realmente. Então, assim, a questão mais importante é porque conhecendo seus picos de energia, conhecendo seus picos em que você vai ter mais disposição, menos disposição, mais importante é que você, se você puder, se você fizer home office, por exemplo, se você puder estar em casa e puder descansar de fato, seria o luxo, né? Que seria o ideal. Se você não conseguir, porque você trabalha, porque você é CLT, você está fora de casa, de repente, se você conseguir remanejar suas atividades para que naqueles momentos em que você está com o teu pico de energia mais baixo, que você faça atividades que te demandam menos concentração, atividades que você possa fazer de forma mais lenta, né? Porque isso vai te beneficiar. Exato. E não Uhum. deixar para fazer, por exemplo, eu sei que eu funciono muito bem de manhã. Então, seria assim, uma pena muito grande eu colocar atividades que eu preciso de muita concentração para tarde e pegar atividades que eu colocaria à tarde para fazer de manhã em que eu não preciso, sabe? Seria tipo jogar meu tempo no lixo, né? E daí, Uhum. quando você insere isso na sua rotina Exatamente. ideal e que você sabe que naquele turno você vai poder fazer tal coisa porque você funciona melhor naquele momento, isso vai te trazer. Primeiro, que você vai fazer muito mais rápido. Segundo, que você vai ter uma sensação no final de que eu fiz e consegui, porque não vai ficar para depois. Uhum. A sua atenção tá ali. Uhum. Então, isso é muito legal. Se você gosta de fazer à noite, se você é uma pessoa do tipo lobo, por exemplo, então, de repente, Sou eu. colocar essas atividades para fazer à noite, né? E não ficar brigando ali com Uhum. você mesmo o dia inteiro, falando, nossa, por que que eu não tô conseguindo fazer? Não tá conseguindo porque não é o teu momento biológico para Exato. você ter. Nossa, eu já briguei muito comigo. E eu vou dizer que eu até hoje brigo comigo, assim, tipo, porque existe um ideal dentro da nossa cabeça que a gente tem que acordar cedo, e se a gente não acorda cedo, as pessoas nos olham de uma forma julgadora, né? Só que elas Uhum. não sabem que a gente às vezes ficou trabalhando até 4 da manhã, até 2 da manhã, né? Por Sim. quê? Porque aquele é o teu cronotipo. Porque você trabalha melhor à noite, você não consegue mais, desculpa, não consegue mais, assim, você não consegue lutar contra a biologia. E Exatamente. eu sou assim desde neném. Meus pais sempre me falaram isso, assim, todas as pessoas iam para minha casa de madrugada visitar meus pais e eu era aquela criança que ficava acordada junto com os adultos até o último ir embora. Eu sempre fui assim. E ai de quem me tentasse me colocar para dormir, que eu chorava 2 horas se me botasse para dormir, que eu queria estar lá junto, curtindo a madrugada ali junto, vendo os adultos jogando carta. Então eu sempre fui essa pessoa. Eu não posso hoje querer, com quase 40 anos, mudar isso. Eu tenho que aceitar, me amar por ser do jeito que eu sou, entender que eu produzo muito bem de madrugada. Realmente, assim, eu duro um mês de trabalho, às vezes, numa madrugada. Então vale muito a pena pra mim. Só que assim, por exemplo, como a Gabi falou, no cronotipo do urso, não tem como a pessoa querer fazer isso, sabe? Então a gente tem que aceitar aquilo que a gente tem e ver o lado bom. E ver aquela parte boa, porque assim, claro que eu gostaria de acordar cedo e fazer um yoga de manhã cedo, como já fiz na minha adolescência, mas era muito penoso. Sempre foi muito penoso acordar cedo pra mim. Sempre. Então é isso, a gente poder cada vez mais entender a gente, aceitar a gente e estruturar essa rotina de acordo com quem a gente é, né? Exatamente. É. Pois é, Ó, então, a Aline falou aqui, a nossa aluna maravilhosa, falou aqui, meu marido me diz que sou louca. Ele não entende como posso gostar de acordar cedo para trabalhar ou simplesmente para ler meus livros. então. Porque ele não conhece a rotina ideal ainda, né, Aline? Porque ele, de repente, ainda não entendeu que você se nutre fazendo isso, né? E E aí, às você vezes é tendo esse muito. tempinho para você, né? Sim, e muito provavelmente ele não tem o mesmo cronotipo que o seu. Ele deve ser um Ah, urso, boa. deve gostar de dormir e deve falar, gente, como é possível, né? Trocar dormir por ler. Por ler um livro, tipo, jamais da vida, né? É Pois é. Bom, verdade. a gente já está finalizando agora a nossa live. Vamos então convidar vocês Isso.
acessarem o link e fazerem o teste, primeira coisa. E a gente vai conversar com vocês um pouquinho rapidamente, bem brevemente, sobre as próximas 2 semanas, né? Porque a gente volta com lives na segunda semana de janeiro, se eu não me engano, dia 9, né, de Isso. janeiro. Uhum. Né? Então, agora essa Isso. semana a gente tem festas e a gente vai falar um pouquinho sobre essas 2 semanas aqui que vamos ter pela frente. Sim, depois a gente desejar um Feliz Natal e Ano Novo para Feliz vocês. Natal. Sim. Né, amiga? Sim. Bom, a gente então, essas 2 semanas, eu e a Gabi, a gente dividiu assim, porque a gente faz tudo muito assim, pá, né? Então eu vou estar trazendo para vocês um destralhe que eu tô fazendo na minha casa, que eu me mudei faz pouco também, por isso que tá assim, meio caótica ainda a minha rotina. E assim, a gente vai fazer uma. Eu tô fazendo já comecei a fazer um destralhe aqui em casa, em cada cômodo, no meu quarto, no quarto do meu filho, na sala, na cozinha, nas caixas de remédio. Então, assim, muita coisa eu vou estar compartilhando com vocês nessa primeira semana. Então, eu vou Uhum. estar trazendo essas coisas mais assim, da gente tirar o que a gente não usa, doar aquilo que a gente não serve mais, para a gente realmente assim, poder organizar a nossa vida, começar o ano mais leve e Sim. sem bagunça, né? Porque não dá para a gente organizar a bagunça, né? Como a gente sempre fala, né, Gabi? Então, primeira coisa, a gente vai destralhar tudo, vocês vão me acompanhar, quem quiser destralhar comigo, a gente vai destralhar juntos aí nessa primeira semana. E a Gabi também vai trazer uma coisa muito especial para vocês, que eu vou acompanhar super, que eu adoro essas coisas que a Gabi traz. E em segunda semana, então, eu vou começar o meu planejamento de 2024. E 2024 é o ano bissexto, então a gente tem um dia a mais para poder planejar. Que coisa maravilhosa. Tem um dia a mais para fazer, eu tô tão feliz. Tem um dia a mais. Então, assim, vou trazer para vocês. Então, vai ser na segunda semana, na primeira semana de janeiro, né? Na verdade, que semana que vem já é a última semana do ano. Então, na primeira semana de janeiro, eu vou trazer para vocês aí um pouco do meu planejamento, né? Porque eu vou começar com o planejamento. Ah, que legal, Aline, vai acompanhar a gente. Vou começar com o planejamento anual. Então, assim, o planejamento, principalmente, vai trazer o planejamento da empresa, né? Porque é o momento em que eu coloco as minhas metas, mas assim. Como ser humano que trabalha fazendo aquilo que gosta e tudo mais, assim, eu não vejo muita divisão entre eu, projetos, empresa, é tudo uma coisa só, né? Então vai tudo no mesmo planejamento. Eu não tenho 3 agendas, eu tenho uma só, quer dizer, não tenho nem agenda, eu tenho o meu bullet, né? Então eu tenho 3 bullets, eu tenho um bullet que tá comigo e que eu coloco tudo aqui. Então eu vou trazer para vocês como é que é esse passo a passo e vou compartilhando com vocês aí a questão do bullet e tudo mais, tá? Para quem quiser começar aí, ter um Maravilhoso. insight, saber o que a gente faz, tem muitas coisas legais aí, vai ser na primeira semana. E na segunda semana de janeiro a gente volta aqui com as lives. Show. Sim. Gente, muito obrigada pela presença. Tem aqui mais um comentário aqui que a Aline botou. Além de ser bom, me sinto disposta nesse horário. Ter a casa em silêncio, para mim, é um verdadeiro paraíso. Ai, sim, sobre a coisa de acordar cedo, ter a mesma coisa que você falou, né, Gabi? Que O legal. Aline, silêncio, o obrigada silêncio das manhãs é pela muito bom. participação aqui com a gente, pela presença também. Sim, E um feliz ano novo, um feliz Natal para todos que sim, estão aqui, né, Gabi? sim, Boas sim. festas, Boas festas, que esse ano de 2024 seja excelente, né? Com muita saúde, principalmente e muitas saúde, realizações. muitas Muitas realizações para todos nós. realizações Então para tá, todos muito nós. bem. E a Feliz gente se vê então Natal, no próximo musas. Gabi, espero te encontrar. Ó, a Aline quer te encontrar. Vem para Grenoble. Vamos ver se vai dar certo. Que Então, lindas. muito bem. Muito sucesso Um para todos nós. 2024 maravilhoso pra gente, gente. Até a primeira semana aí com destralhe e muito planejamento também. Né, amiga? Sim. Beijo, amiga. Tudo de Boa maravilhoso aí semana. também. Tchau. Depois a gente se fala melhor. Vou te ligar. Beijo. Beijo, Chu. Aí como é que eu. Aqui.